Desde a época do Antigo Egito, os israelitas já tinham um conhecimento e já sabiam das histórias acerca das raças de gigantes que eram terríveis, monstruosas e macabras para eles e para outros povos semíticos, cananeus, camitas e jafeitas. Uma destas raças, que eram uma das raças mais temidas e apavorantes da antiguidade, que os antigos israelitas temiam muito, era a raça dos gigantes, denominados pelo nome de Anakim. Os Anakins, eles eram uma terrível raça de gigantes, cheios ali de pavor, onde os israelitas conheciam as histórias sobre eles e temiam eles muito, mas muito mesmo. Ficou curioso sobre os Anakins? Convido todos vocês a assistirem este vídeo. Dito isto, fiquem com mais este vídeo. Não esqueçam de deixar os seus likes e, ao final, deixarem o seu comentário que eu estarei respondendo. E aconteceu que, como a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra, lhes nasceram muitas filhas belas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Havia, naqueles dias, gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama, os terríveis gigantes. Os gigantes na antiguidade, eles eram conhecidos pelo seu tamanho e também pela sua grande força, e também eram conhecidos por conta de serem seres monstruosos e temidos por diversas nações ali do Oriente Médio, na Mesopotâmia, na África e na Ásia. E até mesmo nas Américas existem as lendas indígenas que vão falar a respeito destes seres gigantescos, que são ditos sempre tendo ali os incríveis 3 metros de altura, 4 metros de altura e até mesmo aos 5 metros de altura. As escrituras sagradas, elas vão citar a respeito de algumas raças de gigantes. Entre elas, uma das raças mais conhecidas e temidas era a raça dos gigantes Anakins, sempre descritos e denominados como os filhos de Anak, ou seja, os filhos de Anakins. As origens dos gigantes Anakins começa primeiramente com o seu nome, o significado do termo Anak. Eles são sempre denominados e classificados como sendo os filhos de Anak. Mas afinal de contas, de onde veio este termo chamado Anak? O termo Anak, na verdade, é um termo emprestado do acadiano e do sumério para a língua hebraica e para a língua aramaica, ou seja, o termo Anak não é de origem hebraica e nem de origem aramaica. O termo Anak é de origem sumeriana e também acadiana, do conhecimento dos semitas acadianos. O termo, em sumério, tem o seguinte significado. Anak, em sumeriano, como empréstimo do hebraico e do aramaico, tem o significado de aqueles que do céu desceram ou aqueles que do céu caíram. Um fato interessante é que as escrituras geralmente denominam estes Anakins como sendo sempre filhos de Anak. Quando nós juntamos o significado de filhos de Anak, o significado destes dois termos, nós chegamos à conclusão, como Anak significa literalmente aqueles que do céu caíram, juntando com o significado filhos de, se tornaria então o significado de os filhos daqueles que do céu caíram. Ou seja, era este o pensamento que os antigos israelitas e os antigos semitas e sumérios
tinham a respeito destes Anaquins, que tinham seus incríveis 3, 4 a 5 metros de altura. A ligação de sua origem já estava no nome ali da raça destes gigantes, que viriam ali a ser literalmente, basicamente, os filhos dos anjos caídos. Apesar desta visão ser uma visão que geralmente cria muito debate no meio acadêmico, todos afirmam, sem sombra de dúvidas, que a interpretação dos gigantes serem filhos de entidades demoníacas ou anjos caídos é a interpretação mais antiga já registrada, datada aí até mesmo dos manuscritos do Mar Morto, onde vão falar a mesma coisa sobre os gigantes. No livro de Deuteronômio, no capítulo 9, no versículo 2, diz o seguinte: o povo é forte e muito alto, são Anaquins. Você já ouviu falar deles e até conhece o que se diz sobre eles. Quem é capaz de resistir aos Anaquins? Em outras versões bíblicas está escrito o seguinte: um povo grande e muito alto, filhos dos Anaquins, que tu conheces, e dos quais tens ouvido dizer: quem poderá resistir aos filhos de Anak? Aqui neste versículo de Deuteronômio capítulo 9, nós temos revelações muito chocantes e interessantes sobre os Anaquins. A primeira é que eles eram muito altos e muito grandes e muito fortes, como o próprio versículo vai falar. Além disso, vai dizer que os israelitas ali, mesmo estando no Egito, juntamente com os egípcios, tinham ali um conhecimento, ouviam ali as histórias, o que se falava a respeito destes gigantes, ou a respeito sobre a raça destes gigantes, juntando então o significado, que era a visão antiga dos antigos israelitas, o significado significando ali filhos daqueles que do céu caíram. Os israelitas literalmente já ligavam ali com as entidades espirituais negativas, ou seja, os anjos caídos. Existe uma certa confusão que geralmente as pessoas fazem a respeito de Anak. Elas pensam que Anak é um personagem em si bíblico e vão dizer que Anak ou Enak era filho de um outro gigante, um grande gigante mesmo, um gigante colossal chamado pelo nome de Kiriat Arba, ou simplesmente Arba. Porém, esse versículo ele é desmerecido por conta do próprio texto, que vai falar que Arba, ou Kiriat Arba, era um gigante enorme ali dos Anaquins, ou seja, Anakim ou Anak é o nome da raça de gigantes. Arba era sim um gigante. Kiriat Arba era sim um gigante muito colossal. Porém, ele não era filho, no caso ali, de outro gigante ou algo assim. Na verdade, como nós sabemos, os gigantes eram filhos das entidades demoníacas, basicamente dos anjos caídos. Uma curiosidade sobre um destes gigantes Anaquins é o gigante Arba, o próprio gigante que eu acabei de citar, o gigante Kiriat Arba. Uma curiosidade é que a terra de Hebron, as montanhas de Hebron, na verdade, elas eram chamadas de Arba, ou simplesmente Kiriat Arba, por conta que Arba era um gigante muito grande, e muito famoso ali naquela terra, e aquela terra de Hebron era habitada ali por vários e vários gigantes da raça Anakim. No livro de Josué, no capítulo 14, vai dizer o seguinte: antes disso, a cidade de Hebron era chamada de Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos gigantes Anaquins. E a terra viveu um tempo de descanso da guerra. Josué capítulo 14, versículo 15. Sem sombra de dúvidas, Arba ou Kiriat Arba era um gigante de aproximadamente 5 metros de altura, assim como o gigante Og de Bazã, dos Refaíns, de outra raça de gigantes. Se você achava ou pensava que as nações cananeias ou filisteias ali eram os piores
dos piores rivais de Israel, você se engana muito, até porque as tribos ali que existiam, além delas, existiam também as raças de gigantes, e dentre elas, uma que deu muito trabalho para o povo de Israel e até mesmo para outras nações dali foram aí, no caso, os Anaquins. Josué, o próprio Josué, enfrentou os Anaquins junto do exército de Israel e os expulsou das terras onde eles habitavam. Então eles fugiram para várias outras regiões aí, adentrando ali a região de Gaza, de Gate, e também foram para outras regiões ali fora de Israel. Foram para o Egito, outros já habitavam no Egito, e foram alguns para a África, outros foram mais para cima, para a Mesopotâmia, no mapa. Porém, os gigantes deram muito trabalho ali para Josué e para os outros israelitas. Até mesmo mais para frente de Josué, na época do rei Davi, os gigantes que restaram ainda deram muito trabalho para o rei Davi e para os seus valentes. Alguns destes gigantes que deram muito trabalho para o povo de Israel, para Josué, até mesmo na época dos juízes, eles deram muito trabalho ali para os israelitas, foram três gigantes chamados pelos nomes de Aimã, Sessai e Talmai. Estes três gigantes, eles eram muito grandes e colossais, monstruosos, e apesar de serem sempre abatidos, expulsos e feridos, eles retornavam a aparecer por serem mais fortes ali e se recuperarem muito rápido. Porém, isso vai ficar para um próximo vídeo do canal. Eu espero que todos vocês tenham gostado deste vídeo a respeito dos Anaquins, do significado do seu nome e também de algumas curiosidades a mais a respeito desta raça de gigante. Dito isto, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal.